El concepto que me hablaste é interessante, porque nunca havia linkeado em mi dia a dia com o mesmo conceito. Como hablaste, suena mais como um controle de processo de início a fim, onde tenha os passo a passo de onde quer chegar, do início até onde quer chegar. Nós outros aplicamos Kanban para dos exemplos que usamos Kanban muito. Nós outros sempre trabalhamos duro para ter as coisas. E talvez não necessitamos muito de coisa, necessitamos mais viver lo que vivem lá gente. Claro, Isso claro. você nota muito quando hago treinamento, por exemplo. Quando hago um treinamento de continuous improvement, eu hago em todos os continentes, não já isso em todos os continentes. E você nota aí que dependendo do continente que está, e você nota o link da capacidade de disponibilidade de recursos e não disponibilidade de recursos. Já empezamos? Sí. Y por tercera vez, ok. Tem que deixar claro. Empezamos já. Aí, Ok, 1, 2, 3 empezamos. Ok, empezamos. Vale. Isso pode quedar como assim, na abertura do vídeo, la huevonada que hablamos. Ok. Mucho más divertido. Nada de esto voy a cortarlo, justamente como la vez pasada. Não, la última vez hablaste. Não, eu vou cortar essa parte. No, Aí es que eu tô falando, como tá la vaina. Foi como tá la vaina. No, yo te dije que no lo iba a cortar. Bienvenido a Austin. Texas. A Austin, Texas, ¿sí? Estamos em novo ambiente. Um pouquinho Sim. mais organizado, com a mesma roupa suja e não dress code, pero aí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el viaje de...? A mí me encanta porque generalmente soy yo el que va a Houston. A mí me encanta Houston, pero bueno, también son bienvenidos cada vez que quieran venir acá a Austin. Pero a mesma quantidade de vezes que vai para allá, não venimos para cá. Não é a mesma deixa lá cantidad. huevonada. No es la misma cantidad. Não tenho culpa que Houston é muito mais fino do que Austin. Ok. Isso não vai salir. Vai salir? Todo esto va a salir ya. Ele dijo. Nigeria. Estuviste en Nigeria hasta hace poquito. ¿Qué tal? ¿Habías ido antes a Nigeria? Não, primeira vez que fui. A África não. A África eu já fui para Egipto, pero é uma realidade que eu considero uma realidade um pouco diferente. A de Egipto e de Nigéria. Um está mais uma cultura de... Egipto está mais ligado à cultura de Middle East e Nigéria está muito mais ligado à parte de África, como la conhecíamos, não? Mm. E que não me cancelem por esse comentário, que não é nada malo que disse tampouco. Não, finíssimo Nigéria, muito fino, muito arrecho. O que mais me gostou de Nigéria, assim, há muita oportunidade de ajudar, por exemplo. Aquela gente que queira ir para ajudar é o sítio para ir, porque todavia é um país em desenvolvimento, vamos pôr assim, terceiro mundo como de nós outros, pero Claro. em desenvolvimento. Pero sim, há muita oportunidade de ajudar. Quem queira ajudar anda para allá que vale a pena. Pero o que me chamou muito a atenção, muito a atenção, que passa também com o Brasil e Venezuela também, que a gente mesmo sem entender muito estão felizes, todo o tempo felizes. Via ninhos na calle pedindo ajuda e pero estão bailando, rindo. É algo que dá para que tapa a vida, entende? Assim, nós outros sempre trabalhamos duro para ter as coisas e talvez não necessitamos muito de coisa, necessitamos mais viver lo que vivem la gente. Claro, yo me acuerdo que había un tiempo en el que, no sé si tú estabas en Venezuela para esa época, había un momento en el que Venezuela salía en todos los récords de felicidad mundial. O país mais feliz do mundo. Sí, salía en todas las cosas y bueno, no sé. Pero eu nunca entendi de onde venia essa data, não? Ou seja, claro, o venezuelano, por suposto, é um povo impressionantemente feliz e bueno pero ¿qué data es esa? ¿De dónde sacaron esa data? No me acuerdo, era un índice. Me acuerdo que era un índice que sacaban, que medían la felicidad de las... O sea, que eran como encuestas, me imagino que hacían. E tenho a mesma percepção de Nigéria em termos de felicidade, não em termos de condições de país, pero possivelmente não sei como está agora, está na mesma condição de Nigéria ou não, pero creio que não. Ok. ¿Pero qué dice? ¿Que está mejor o está peor? Não, está melhor. Ah. Está melhor. Está menos pior. Está menos peor. y de las cosas que viste, por ejemplo, a nivel justamente Nigeria, ¿no? Uhum. No habías ido nunca, me dijiste. Não.
a las cosas que viste a nivel, ya no estamos hablando de la situación quizás del país como tal, pero viste que como hay pequeñas cosas que uno se da cuenta que la gente hace diferente o que como que culturalmente le tienen otra visión para alguna otra cosa. ¿Viste algo así que te llamó la atención de Nigeria? Sim, claro. La gente se nota que a gente tem muitas ganas de fazer as coisas e é como, aí vem como o mesmo que passávamos em Brasil e Venezuela em algumas oportunidades, não? Você trabalha com muito pouco, entende? E por se trabalhar com muito pouco, ou seja, muito pouco, não? Se nota que a gente é mais criativa. Claro. Por- Y la optimización, o sea, se abre mucho el espacio para oportunidades de optimización porque tienes retos mucho más grandes, pues en todos los ámbitos, pues tienes Pero retos. imagina. É isso que eu falo muito com meu cunhado desse tema, não? Ele se hizo medicina e ele me habla da capacidade técnica de aqui, de allá, e ele diferencial é o mesmo. Ou seja, como nós outros em Latinoamérica, e eu pongo que essa parte de África, que estava pegada com nós outros há milhares de anos, temos uma cultura muito parecida. Talvez seja pelo trópico, a mesma hemisfério que estamos aí, mas temos uma realidade muito parecida em termos de não temos nada, mas sacamos para adelante. Então, você cresce com esse conceito de não ter nada disponível e ter que sacar para adelante, te abre uma capacidade muito grande de lidar com um problema de maneira diferente de um país que tem todas as condições. Claro. O que quero dizer com isso é, quando se apresenta um problema, a criatividade por não ter nada, ou ter dificuldade de obter recursos, se cresce muito. Então, quando você apresenta um problema para uma equipe de Nigéria, ou de Venezuela, ou de Brasil, a gente tem uma criatividade muito distinta, não? E isso se nota muito quando hago treinamento, por exemplo. Quando hago um treinamento de continuous improvement, eu hago em todos os continentes, não? Já isso em todos os continentes. E você nota aí que, dependendo do continente que está, e você nota o link da capacidade de disponibilidade de recursos e não disponibilidade de recursos. Se eu hago um curso, por exemplo, em países que são considerados de primeiro mundo, quando eu dou uma opção para gastar plata, essa gente gasta muito mais fácil do que a gente que não tem muitos recursos. Eles sempre pensam assim, eu busco duas soluções para a gente, soluções que podem, umas custam mais plata, menos plata, e é um jogo, hacemos um jogo, não? E quando estamos em primeiro mundo, sempre a gente termina gastando muito mais plata do que países que estão em condições como de nuestros países. Claro, y quizás también juega lo de que quizás si estás en un país más desarrollado tienes muchos más proveedores, tienes más versiones de un producto o servicio, tienes un producto quizás más acabado, menos acabado, un servicio con más... Tem opções. Sim. Até para uno é assim, vamos no mercado, por exemplo. Entra no mercado hoje. Eu me acordo quando eu saí da Venezuela e vim para os Estados Unidos, não? E em Venezuela você entra no mercado, em meu tempo, e não falando mal de Venezuela, pero em meu tempo queria uma pasta para cepilhar o dente. Uma pasta. Entrava, tinha uma opção. Listo, essa que agarra. Aqui não, aqui toma tempo, porque você está mirando muitas opções. E o mesmo se aplica a qualquer indústria, entende? Eu vou arreglar uma casa, vou ao Home Depot, me aparece 15 opções de cada elemento que necessito para ser a construção. Claro. E assim se aplaca. Você cresce com essa quantidade de recursos disponíveis, onde num país que não tem como o nosso, não há. Então aprende, vou dizer, a capacidade de implementar a criatividade, de explorar mais a criatividade, em nossos países é algo que se nota quando se apresenta um problema. Claro. Também lidar com frustração, também nós como temos a frustração como parte do nosso dia a dia, não, em nossos países, lidamos muito melhor com as frustrações também em nossos países. Ok. Ahora, yendo un poquito más al tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de una cosa que justamente, yo voy a decir el término y voy a poner, después quizás voy a explicar o voy a poner algunos enlaces y toda la cosa,
Pero vamos a hablar de un término que es súper utilizado o una herramienta que es súper utilizada en el área de software. Muchas veces la gente no sabe ni siquiera cómo se llama ni de dónde viene, pero se usa el día a día en todos los proyectos que se llama Kanban. Si bien es un término que viene de más de la mejora de procesos japonesa, ¿sí? Y fue importado en muchas otras áreas de ingeniería. La mejora continua fue uno de los procesos en talleres, en manufactura, en varias áreas de ingeniería. El área de software lo toma también como concepto y lo empieza a aplicar en los proyectos de software. Al punto de que hoy en día, por ejemplo, no es ajeno a nadie y ninguna de las personas que estén desarrollando software va a ser ajeno a ellos. Tú tomas un ticket y ese ticket tiene un estatus de entrada que normalmente es backlog. En el caso de ingeniería es otro, pero eso lo vamos a hablar ahorita. Tienes el backlog y del backlog pasa a diferentes estatus. Podría ser in progress, pruebas, review, lo que sea. Y luego done, ¿sí? Es algo que se hace en el día a día, pero yo sé que es algo que también forma parte de los procesos de R&M, de manufactura y todo eso. ¿Qué experiencias tienes con Kanban y qué te parece la herramienta? El conceito que me hablaste é interessante, porque nunca havia linkeado em meu dia a dia com o mesmo conceito. Como hablaste, suena mais como um controle de processo de início a fim, onde tenha os passo a passo de onde quer chegar, do início até onde quer chegar. Nós aplicamos Kanban para dos exemplos que usamos Kanban muito com partes. Ou seja, vamos armar um carro, por exemplo. E aí otimizamos esse processo usando Kanban. Kanban System te ajuda a ser esse processo de armado. Ou seja, por exemplo, eu estou armando um carro, vamos pôr um carro. E necessito quantas partes tem um carro? Milhas de partes num carro, não? Imagina se eu, como um técnico que estou armando esse carro, me toca aí todo o tempo a um warehouse, agarrar a parte A, venir, armar, agarro, regresso ao warehouse, agarro a parte B, venho, pongo no carro. O Kanban System que usamos muito é ter as partes com alta rotação, consideravelmente baixo custo, e temos sempre cerca de nós outros. Ou seja, é uma disponibilidade de recursos, de partners, que nos permite estar sempre sendo alimentado, o nosso processo sendo alimentado pelas partes que estão num rack de Kanban que temos. Claro, en este caso vendría a ser Kanban pensado desde el punto de vista que el output de un equipo es el input de otro. Es suponiendo que cuando yo coloco algo en el done, puede ser, es el to-do de otro equipo. Básicamente eso es lo que me estás diciendo. Claro, basicamente o warehouse alimenta el rack de partes, e aí seria parte de tudo deles. Sempre está alimentando esse rack com as partes necessárias para o armado. E de aí seria o técnico de armado. Também há um conceito que se chama Mother Kanban, que é o Kanban madre, e o Shadow Kanban, que é basicamente em meu ambiente de trabalho, eu agarro as partes e também tem um mini Kanban que me permite não me mover. Zoom. Exato. Ou seja, o Shadow Kanban é alimentado pelo Mother Kanban e o Mother Kanban é alimentado pelo Warehouse. Uhum. De modo que o técnico que está efetuando o trabalho, ele não tem que se estar movendo. O Shadow Kanban alimenta com tudo que ele necessita para o armado do equipo, de lo que seja. Então, quando se acaba o beans, vamos poner que está num beans de plástico, uma cajita de plástico que tem as suas partes, se acaba, o que tem que fazer ele, faz um cálculo. O cálculo que se faz é, eu utilizo, vamos poner um tornilho. Eu utilizo esse tornilho, 50 tornilhos por dia. Então, o que tenho que fazer? Um cálculo, pode ser um cálculo por semana. Multiplico 50 por 5 e aí pongo lá a quantidade em mi beans. E de maneira que o meu técnico, nessa semana, não vai estar se movendo daí por um tornilho. Toda vez que você move um técnico
por um tornilho, você adiciona waste no processo, entende? E continuous improvement é eliminação de waste. Então, você faz o cálculo de partes, da quantidade de partes, você tem no Shiloh Kanban. Então, você mantém aí. Quando você termina o Shiloh Kanban, o técnico, que tem que se mover uma vez por semana, regressa ao Modern Kanban, quita essa parte do cálculo. O Shiloh Kanban vai até o Modern Kanban, reemplaça o beans, põe ele vazio em uma parte onde o warehouse pode llenar outra vez, traz outra vez a cajita para su Claro, de trabajo. En este caso justamente iba a ser ajeno al tema de software porque es súper, lo que me estás diciendo es que está aunque no lo parezca porque quizás estamos hablando de manufactura, pero está como completamente integrado dentro de un entramado operativo lo que están haciendo. Esto va a ser un output, o sea, esto va a ser un feed o que va a alimentar un proceso durante un tiempo específico y yo tengo que siempre esa primera columna tiene que estar alimentada para que siempre tengan cómo hacerlo fluir durante todo el proceso hasta porque el outcome de este Kanban va a ser el income de otro. Exato. E pensa de maneira de melhora contínua. Eliminar o waste, não? Sacar o waste do processo. Se eu não tenho esse sistema, o que vai passar? O técnico, como eu falei há pouco, o técnico vai estar se movendo todo o tempo. Eu necessito um tornilho. Imagina, um tornilho. Como seria o processo não tendo Kanban? O técnico tem que sentar sua computadora, fazer a reserva, buscar o número de parte, que vai tardar um pouco, encontrou o número de parte, entra no sistema, faz a solicitude, em alguns sítios busca a aprovação, dependendo do valor da parte, põe a reserva, envia para o sistema. Vai para o warehouse com a reserva, mostra a reserva para a pessoa agarra a reserva, identifica a parte, vai a seu warehouse, saca a parte, regressa, entrega para o técnico regressa a seu ambiente de trabalho e empieza armado. Ou seja, mira a quantidade de waste que tem, não tendo Kanban, e a realidade tendo Kanban. É só sentar em seu ambiente de trabalho, agarrar a parte que está disponível, acessível. Um tornilho, estamos falando de um tornilho. E você multiplica um processo desse que você poderia tardar reserva, umbicar a parte, o número de parte, reserva, caminhar até o warehouse, buscar a parte, trazer a parte, cerrar a reserva e entregar a parte. Estamos falando de algo que pode tardar 15 minutos e algo que se tarda segundos. Ou seja, então, se agarram a visualização, é como se fosse uma maneira que gostamos muito de falar, que me gusta muito de falar, é como se fosse o médico. Imagina você está numa cirurgia e está aí sendo operação e tem que todo o tempo sair. Me faltou um cuchillo. Anda, sale. Claro, a pérdida de tempo é... Qualquer eliminação de perda de tempo pode salvar uma vida, pode melhorar um processo, pode ahorrar plata. Ou seja, imagina, eu estou falando de um cenário que você tarda 15 minutos para uma pessoa. Multiplica isso por uma fábrica de 2.000 pessoas. Claro. Ahora, tú sabes que hay una cosa que yo siempre, esto es una cosa que yo aprendí justamente trabajando contigo y yo aplico cada vez que uso Kanban. Hay una cuestión que te permite utilizar Kanban, que es una habilidad o es una, vamos a decir, una capacidad de tu gráficamente o visualmente, solamente viendo el Kanban, tú puedes ver cuáles son las partes del proceso que tienen cuellos de botella. Y te permiten, o sea, es como, ni siquiera tienes que necesariamente conocer el proceso necesariamente, pero al tú llegar y tú ver que hay una de las 5 filas del estatus y hay una que está llena de tickets o llena de ítems, tú sabes que allí está pasando un problema. O sea, sabes que hay falta de recursos o de personal o de alguna otra especie de recurso que está faltando para que eso fluya completamente. Porque no es normal que de repente, si tú tienes una persona, no es normal que tengas
2 ítems en cada uno, o 2 personas, tienes 2 ítems en cada uno de los estatus, y de repente en el estatus 4 tienes 14. Que sería, no sé, por decir un ejemplo, proveedor o un ítem que sea, vamos, en el caso de software, por ejemplo, que tienes, vamos a poner to do, desarrollo, pruebas e implementación. Entonces, por ejemplo, tienes 15 tickets en pruebas, pero tienes nada más 1 en implementación, 1 en desarrollo y 3 en el to do. Entonces, como que ya de una vez te dice, hace falta gente para pruebas, hay algo que está faltando en las pruebas, hay algo que está rompiendo, hay algo que no estamos solucionando en el área de pruebas, que no está permitiendo que avancen todos, que fluyan hacia el done. Há duas coisas que hablaste muito, muito importante aí. E que também são dois conceitos que se usa em Continuous Improvement. Não? Primeiro é o Visual Management, correto? Lo que não se vê, não se controla. Correto? Se você não tem visibilidade do que está sendo o resultado, não tem como controlar. Isso é Visual Management. E um Kanban te permite te dá essa capacidade visual de tu processo, correto? Esse é um elemento. O outro elemento é chamado PDCA, que é Planning, Do, Act. Planning, Do, PDCA. Check and Act. Okay. Basicamente, como utilizamos isso, como supervisão, como líder de uma equipe, se você chequeia a tua equipe e averigua de uma maneira visual, com o seu Visual Management, tem que estar visual. E aí o supervisor vai ter essa capacidade de entender onde está o coelho de botella, onde necessita mover a gente, por exemplo. Como dijiste, eu tenho vamos supor que o nosso processo final é um armado de um carro. Vamos seguir nessa mesma, para seguir na mesma frequência de pensamento, não? E eu vejo aqui que se eu tenho um Kanban que me indica de maneira visual cada etapa do processo de armado de um carro, digamos que a parte vamos pôr o armado elétrico, a parte elétrica do carro. Uma das etapas é a parte elétrica do carro, vamos pôr assim. Que passa? Se todos os meus carros estão quedando nessa etapa e nada toma uma ação, o que vai passar? Você vai tardar o processo que vem depois e você vai retrasar o processo que vem antes, porque eu não posso seguir movendo porque essa etapa há um coelho de botella, entende? Claro. O Visual Management ou o Kanban te ajuda que se eu como supervisor miro, como falasse, exatamente como falasse, miro que há nessa parte do processo, que é o armado elétrico, há um retraso ou uma acumulação de tarefas porque não se está se movendo, me permite mover meus recursos de maneira que eu posso mover a gente. Ou seja, eu necessito mais gente, eu posso ser second shift, eu posso contratar mais gente, necessito treinar mais gente. Todo o sistema visual te permite tomar muitas decisões. E essa é a diferença de você ter um processo com visualização, que é o Visual Management, e um processo que não tem visualização. Vamos fazer a mesma analogia. Com o que hicimos com o Kanban, com o comentário do Kanban. Um processo que não tenha um Visual Management, o que vai passar? O supervisor chega na área, não vai ter fácil a visualização que é um coelho de botella aí, nessa parte do processo. E aí o que vai passar? Ele vem e vai tentar perguntar, tentar entender o problema. Você tarda muito mais a entender onde está o problema, claro, se não tem um sistema visual. Claro, sí, o sea, no hay manera más sencilla que simple y llanamente abrir el Kanban y ver dónde está la lista de cosas apiladas. Hay de hecho una forma, o mejor dicho, cada equipo que es muy parecido a como se hace en el área de petróleos o en el área de manufactura o lo que sea, cada equipo tiene un Kanban diferente. Hay herramientas hoy que te permiten, hay diferentes, hay muchísimas que son configurables y que te dan diferentes maneras de setearlo por equipo, por lo que sea, hasta el punto de que lo puedes setear
tipo por perfil de usuario o por equipo, específicamente un flujo en específico, o tú puedes hacer que cuando, por ejemplo, un ticket te cae al caer directamente eh, en un estatus, automáticamente le cae a una persona en específico del equipo y esa persona quizás luego lo analiza o lo que sea y lo mueve a otra. O sea, es como hasta ese tipo de cosas se pueden hacer dentro de los Kanban, se pueden configurar a ese nivel. Quizás hay algunos que están muchísimo mejor desarrollados que otros. Por ejemplo, está el de Atlassian, que es el Jira. Es el más común, digamos, es el más poderoso y es el más toda la cosa. Pero hay otras alternativas que son quizás menos robustas y son también útiles porque como son menos robustas para situaciones muy puntuales, tú no necesitas tampoco quizás esto que te estoy diciendo, pues que te integre a ese nivel, sino cosas más puntuales. Eh, Otra cosa que a mí me gusta o otra cosa que es un giro de tuerca de lo que es el Kanban de software con el Kanban de operaciones quizás, es que como ya está pensado para el área de software, está integrado directamente con las herramientas tipo de pruebas o con las herramientas de código. Y entonces estás haciendo un cambio en el código y ya directamente los cambios que estás haciendo en el código se están enlazando directamente con el ticket y están actualizando el estatus del ticket. Entonces ni siquiera tienes que ir hasta allá. Que esto viene también a tener que ver con lo que hablábamos en la vez anterior, que era que como está todo muy interenlazado, es como todos los sistemas se comunican muy bien. Una persona que esté haciendo un pequeño cambio en una cosa, ese cambio se propaga directamente a otras partes de la plataforma y la tecnología lo permite. Pero para software é muito claro. Ou seja, esse é um ponto muito interessante que comentaste. Para software está muito claro a necessidade e a utilização de Kanban. Pero se move isso para qualquer outra indústria, não é algo, por incrível que pareça, não há muitas indústrias que tenham essa capacidade de visualização de processo. E não importa a indústria que estamos falando. Há muitas indústrias que todavia não têm o sistema onde você te dê uma visibilidade de etapas, de cuello de botellas, e isso é algo impressionante. Porque como mide o processo, como hace o improvement do processo, se não logra ver. Claro, pues te voy a poner un ejemplo para que veas. Hay integraciones que se hacen con servicios de métricas, por ejemplo. Entonces de este lado tienes ese que te acabo de comentar, por ejemplo, que pareciera que es una publicidad, pero no es una publicidad que estoy haciendo. Ou que paguem e seja uma publicidade. Exacto. Não é que não seja uma publicidade, não está sendo monetizada para ser una... Pero no tengo ningún problema con... Entonces, por ejemplo, tú tienes integrado tu sistema de monitoreo, que aquí viene otra publicidad, por ejemplo, un sistema tipo Datadog, que es un sistema que tú puedes configurar métricas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, puedes configurar para monitorear el uso de memoria de un servidor, el uso de disco duro de un servidor. Tipo, si el uso de disco duro te sube del 50, 60%, te manda una alerta, te mande una métrica. O sea, todo eso lo puedes ir midiendo. Entonces, lo que se hace es que inclusive tú pudieses... Lo que se hace hoy en día es que se integran herramientas de monitoreo con estos tickets, con estos sistemas de tickets, perdón, de Kanban. Entonces, directamente te levanta una alerta por memoria, por procesador o, por ejemplo, porque falló un proceso, te manda una alerta y esa alerta se conecta directamente con el Kanban y te crea un ticket y automáticamente ya le cae al departamento que se encarga de ese servicio. Es como... Entonces, y hasta inclusive lo puedes llegar al punto de que te mande una alarma y que ya una vez la persona que esté de guardia le llegue un correo y acepte el ticket y lo empieza a trabajar. O sea, es como está todo completamente... el ciclo cerrado entre lo que vendría a ser la operación como tal y la operación como tal y la parte de soporte, ¿no? Y la parte de desarrollo de todo eso. Como está o desenvolvimento de AI para esse sistema? Porque a AI não entende isso e a regra de uma antes de que abram a criação de um ticket, por exemplo, para um equipo, para mover um equipo a ponto de arreglar ponto desse.
se genera também waste no processo. Ujú. Como está a AI vindo para poder arreglar esse... Quando se identifica um câmbio, a AI entende que é algo que seja necessário actuar e arregle antes de que seja necesario tener un personal mirando. Claro, y viendo. lo que pasa es que la pregunta que estás haciendo es la misma de, o sea, quizás va a llegar un momento en que hay cosas que sí se van a poder resolver de esa forma, ¿sí? Porque la inteligencia artificial va mejorando en sus formas de, y se va autocorrigiendo y va aprendiendo y se va utilizando para muchas otras cosas. El tema es que es como cuando lo utilizas para cualquier cosa, la inteligencia artificial, viste que no te, le hace falta muchas veces contexto para poder dar las mejores respuestas. Pero me imagino que hay una estandarización de problema, por ejemplo. El problema de Claro. memoria, por ejemplo, es un estándar, ¿correcto? No Claro. debería ser algo que... El problema del problema de memoria, digamos, vamos a suponer que es un indicio que toda persona que vea el problema va a saber que es un problema. El tema es que la causa del tema de memoria puede ser variada. O sea, no puede ser necesariamente un problema con que realmente no tienes recursos, sino que... Vamos a ponerte ese ejemplo. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos tipos de problemas de memoria pueden existir? ¿Infinitos? O... Sí, pero vamos a suponer los más comunes, vamos a Ok. decir que son, no sé, 15. Vamos a decir un ejemplo por decir, los más comunes. Ok. ¿Y a AI podría actuar en esos 15, que son los No. más comunes? Podría actuar, por ejemplo, pero es que ahí es donde entra el tema, que si, vamos a ponerte un caso ejemplo, el más común, vamos a decir así, o mejor dicho, el más... Frecuente. No es el más frecuente. El más... lo primero que tú piensas, o lo primero que alguien cuando afronta el problema de memoria sin experiencia y sin contexto, ve un problema de que, por ejemplo, estás viendo la gráfica de memoria y la memoria estaba en 35, ¿no? O el threshold, vamos a decirlo así. El threshold para la alerta está en 50. Y de repente ves la memoria que está en 51. Entonces, esa alerta tiene que ser analizada por una persona por una sencilla razón de que tú al abrir la alerta, tú ves hacia atrás qué estaba pasando. Y tú dices, ¿qué había antes del 51? Si antes del 51, 10 minutos antes del 50. 51, ese es un tema. Si 10 minutos antes del 51 la memoria estaba en 35, ¿sí? Pasó algo raro. ¿Entiendes? Es como hubo un pico de uso, hay un proceso que está liqueando memoria. Pero claramente, Hay un proceso... claramente AI podría hacer esa análisis completa. No, al contrario. Y ahí te podría hacer el análisis más directo, que es el de pasó hace 10 minutos estaba en 50 y hace 6 horas estaba en 49 y hace 4 días estaba en 48. Entonces tú vas viendo la progresión de aumento de memoria. Entonces AI que dice, nos estamos quedando sin memoria, hay que aumentar la memoria del servidor. ¿Entiendes? Eso lo puede hacer AI. En cambio, cuando es un tema de que de repente pasaste de 20 a 60 en menos de 48 horas, ahí pasó otra cosa. Hubo un deployment nuevo, hubo un cambio en el proceso, hubo algún paquete que se actualizó, que lo actualizó otra. O sea, ahí ya tienes que entrar un poco más a analizar cómo se usa, porque también podría ser un tema cíclico, podría ser un tema... No te estoy diciendo que el AI no lo pueda hacer. Yo lo que te digo es que quizás no es la primera aproximación sobre una corrida sin contexto. Capaz que dentro de un tiempo, cuando se puedan construir modelos que permitan hacer este tipo de análisis un poco más profundos, y quizás ahorita mismo que lo estamos hablando, hay empresas de tecnología que lo están desarrollando. ¿Por qué lo necesitan? Porque como tú dices, no voy a poner un desarrollador a trabajar para analizar un problema que quizás es algo que se resuelve de las 15 veces que te estoy diciendo, te aparece, no sé, 1500 veces esos 15 problemas y te ahorras no sé cuántas horas de tiempo de desarrollo. Pues también es posible. Y esa persona que está resolviendo ese problema pudiese estar usando ese recurso de desarrollo en otra parte que me entregue más valor. Que é o que habla muito de continuous improvement também. O que comentaste é não a redução de recursos. Não? Continuous improvement nunca está de algo mais eficiente para reduzir personal. O que hablaste é o que nós estamos falando todo o tempo. Se reduz
se remove el waste del proceso, ¿cómo sería el waste? Desperdicio. No sé si sería la palabra, sería desperdicio, sería como las pérdidas del tiempo, algo así. Sí, el desperdicio. Desperdicio es una palabra que se puede usar para cuando no se usa de forma óptima un recurso. Y deja claro que yo no hablo español, yo soy brasileño, entonces que no me parece... No se te permite que no lo sepas porque tienes cuántos años casado con una venezolana, así que no. Entonces somos amigos a muchos años. Elia, estás invitada al canal. Tiago me dijo que todavía no te invitara, pero estás invitada al canal. No, mira, Hey, Elia, te tengo que... perdón, Tiago. Te tengo que entrevistar porque tengo que entrevistar gente que haya hecho la transición al área de tecnología. Si fue para el lado... Vimos nuevamente. No, regresando al tema que estamos hablando. Se habla mucho en continuous improvement. Mucha gente tiene miedo de hacer continuous improvement. ¿Por qué razón? Porque piensa, mira, si yo hago ese proceso me tarda 20 horas y tenemos 10 personas y ese proceso es optimizado em 10 horas, ou seja, reduz a metade da gente. Não, esse não é o conceito de continuous improvement. O conceito de continuous improvement, se tem a cantidade de pessoas que tem em seu equipo e reduz o processo, há duas possibilidades. Ou a gente produz mais, ou reumbica a gente para outras áreas que necessitam ajuda. Ou seja, ese es Exacto, no, y no solo eso, o sea, quizás ni siquiera la reubicación es necesaria, sino el solo uso del mismo recurso en el mismo departamento, pero en cosas más importantes, o sea, o que entregan más valor. Claro. Lo mismo que hablar de desarrollo, ¿no? La gente está perdiendo o gastando parte del tiempo haciendo investigaciones, donde si a viniera podría apoyar en arreglar el problema sin tener que tener... Claro, lo que yo sí digo es que yo siento que la AI tal cual como está hoy, por lo menos las mejores que, por lo menos yo ahorita estoy usando diferentes AI, yo no siento que haya una específicamente que fuera saliendo de la lata, o sea, abriendo la caja, simplemente se contextualice y le puedes hacer preguntas a un altísimo nivel. Sí, sí te sigue funcionando para problemas, para la gran mayoría de los problemas, pero para cosas verticales que necesitan tener contexto, siento que sí le hace falta todavía. Pero va en camino de arreglar todo eso, ¿no? Sí. Ahora, una cosa importante, y hablando de las herramientas de Kanban, tú sabes que hay, y aquí vamos a hablar de otra cosa que me enseñó Tiago también. Yo siempre he dicho, vamos a hablar de un tema que yo sé que este tema es importante para la industria de petróleo seguramente, pero la parte de procesos también, o sea, en general, ¿no? La parte de procesos de manufactura. Yo siento que hay una herramienta que es Excel, que si tú eliminas Excel del mundo, todas las industrias retroceden como 35 años, por lo menos, en general, porque gran parte de la solución primaria que se aplica en cualquiera de los procesos cuando se quiere automatizar algunas cosas o se quiere empezar a tener mejor visibilidad sobre y cálculos y toda la cosa, antes de la gente invertir en un software o algo específico, tienen el Excel. Y yo he visto hojas de Excel que hacen cosas increíbles, o sea, que son directamente herramientas de análisis de datos a un nivel altísimo. ¿Cuál es tu relación con Excel? Buena, pero como dijiste, é um mundo muito grande. Excel é um mundo muito grande. Me acordei de uma entrevista que eu hice em Iraque, quando eu trabalhei em Iraque, e eu perguntei à pessoa que estava sendo entrevistada o nível de Excel que tem, não? E a pessoa me contestou 9. Assim. Eu hice a pergunta outra vez. Mira, 9 é um número muito alto, não? Eu trabalho com Excel todos os dias. E 9 é um número muito alto, não? Se você me perguntar, mesmo trabalhando com Excel quase todos os dias, hoje não muito, pero nesse entonces eu trabalhava muito com Excel e eu falaria que era 2, 3, meu nível de Excel, vendo que Excel é um mundo,
Então, eu falei esse tema e perguntei, mira, seguro não queres reavaliar esse número? E a pessoa falou, não, 9. Falei, não, peraí. Vamos pôr aqui. Eu assim, Bill Gates, Microsoft, Bill Gates, ele está aí. Ele é o nome da Microsoft, não? Eu queria que você perguntar para ele qual é o seu nível de Excel, ele não te vai falar que é 9, não? Então, eu expliquei isso para ela e ela falou, seguro não quer reevaluar sua visão de Excel, sua autoevaluação de Excel? Ela, não, é 9. Aí eu comecei a fazer perguntas e me acordei desse tema quando eu falava de Excel e de verdade a pessoa não tinha esse nível de Excel. Eu creio a diferença de Excel para software, vamos pôr em meu ponto de vista, não? O Excel ele é popular. Ou seja, qualquer pessoa pode abrir um Excel, pôr número, assim, quadro 1 mais quadro 2 é igual ao quadro 3, por exemplo. É muito popular, ou seja, sem necessidade muito de treinamento, sem necessidade quando estamos falando de uma equipe de milhares de pessoas, o Excel é o mais popular e fácil de se utilizar. Não estou falando de fazer programação em Excel, que você pode fazer miles de programación. No, yo he visto hojas de Excel nuevamente que son directamente programas. O sea, metes un datito aquí, te calcula otra cosa, te levanta en otra hoja, te copia en un archivo, te lee de un... No, o sea, sim, hay. Pero estamos hablando del nivel más usado de Excel. Claro, no, yo entiendo. O sea, lo que tú estás diciendo es que es una herramienta que tiene un bajo nivel de entrada. Bajo nivel de entrada y acceso. O sea, todos de nuestra generación cresceram usando Excel. O sea, se eu quero implementar algo em um equipo onde eu não vou ter pouco gasto de energia para implementação, entendimento y execución, Excel es la herramienta. Es que justamente la razón por la que te estoy trayendo el tema, que estamos hablando de Kanban, es porque la primera implementación de un Kanban que yo llegué a ver en la industria petrolera fue usando Excel. O sea, era un Excel donde estaban diferentes, cada columna eran los diferentes estatus de ciertos equipos, de ciertos taladros, y era como se iban moviendo en los estatus, que no sé qué. Entonces, es justamente eso. Es algo que pudieses usar. Se usa a nivel no solamente tampoco de cálculo, se usa a nivel de reporte, se usa a nivel de como herramienta de análisis de datos, como, y es sencillo, como base de datos también se utiliza. E um outro exemplo de por que Excel é tão popular e usado. Se eu crio um software, vamos pôr, eu tenho um developer na minha equipe que existe isso já, quando trabalhamos juntos, e desenvolve um software específico pero ¿por qué hablaste así? Lo pasaste tan, como lo dijimos. Tienes que decirlo con orgullo, tipo... Não, claro. Podemos quedar horas falando solamente dessa iniciativa. No podemos sé falar si horas. podemos hablar de eso en internet tampoco. Por que não? Sim, poderia. Ah, ok, já te entendo. Complicações internas. Não, pero é outras vidas existe esse software. Exacto, outra vida. Me refiro a... Existe o software e essa parte muito provavelmente vai quitar o vídeo, pero... No, pero no digas cosas que se van a quitar. Não quite essa parte. Ajá. E nos derraste, por exemplo. Ou seja, saliste... Há outra história muito cômica nesse tema aí. Nada más. Não, de la carta. Ah, ok. Que essa, se não vai quedar nesse vídeo, em um dos vídeos... En alguno va a quedar. Vai quedar, porque é uma história que nos encanta muito falar sempre, não? Pero, enfim, o software criado aí está totalmente dependente, o mantenimento, ou manter esse software, que era algo que nos arreglou muitos problemas, está totalmente linkado à pessoa que desenvolveu. Estamos falando de realidade de pessoas que não vivenciam o software todos os dias. Um Excel, se há uma perda ou de um developer para um software, todo você pode manter, entende? Então, a flexibilidade, eu não consigo encontrar a palavra correta para o que quero falar, pero a popularidade, o fato de ser um software ou um programa popular, onde qualquer um pode entrar a ser o que tem que ser e sair, e a capacidade de controle que você pode ter aí usando cédulas e
y escribiendo lo que tiene que ser Claro, escrito, con las ¿no? limitaciones también, que obviamente tiene porque es Excel. Pero lo que tú quieres, yo siento que lo que desde el área de software lo que tú quieres decir es que es mucho más mantenible porque, Muito mais entendible, requer conhecimento bem específico que não há, assim, em equipos como las que eu trabalho, não tenho gente com software trabalhando aí muito, não? E também, se você tem todo um controle uma produção em um programa, e ele programa, a pessoa que hizo o programa está de vacaciones, como hace? Lo que hace, correto? É muito difícil se manter, ou se reparar, se manter. O sea, trae una complejidad al proceso donde un Excel no claro, existe. igual lo que pasa es que yo entiendo el punto completamente que estás diciendo. Pasa es que en el mundo del software, el software como tal, no hay no es tan común que haya one-man bands, tipo una persona Claro, que es el que se encarga. todos los recursos están en un mismo sitio. O sea, Exacto, no es tan común. O sea, Ah. normalmente es que un equipo sostiene un producto claro. y ese producto, o sea, el conocimiento es compartido entre todo el equipo. Es como, es probable que dentro de un equipo de desarrollo de software hay una persona que tenga más dominio sobre algún tema específico, pero no quiere decir que las demás partes del equipo no entiendan cómo funciona y no puedan meter la mano, sino que quizás esta es la persona que, bueno, tiene más experiencia con esto, se le va a hacer más fácil hacer una cosa u otra, pero inclusive cuando un equipo está, por ejemplo, cuando tú entras nuevo a un equipo de desarrollo, este es un buen ejemplo, la forma, y para que veas la diferencia de cómo es con otras áreas de ingeniería, la forma en que normalmente se asume el entrenamiento, o la mejor forma de asumir el entrenamiento de una persona, es que tú tienes una cantidad diferente de proyectos dentro de tu equipo, ¿no? Tienes 7, 8 proyectos pendientes que hacer. A esa persona a la persona que está entrando, se le encarga uno de los 8 proyectos, igual que se le encargaría cualquiera de los otros. Lo único es que se le encarga el proyecto que tenga mayor espacio para entrega, que tenga mejor. Porque entonces de esa manera la persona se va introduciendo, es como vas metiendo el pescadito en el agua, después en una bolsa, vas cortando la bolsa, no lo estás lanzando de una vez y tampoco estás quemando otros recursos que se va a sentar contigo a explicarte cómo se resuelve, sino es como tú solo vas entendiendo cómo van funcionando. Y quizás si tú necesitas preguntarle a alguien, le preguntas, pero el producto ya desde un principio es tuyo. Es como desde un principio. Entonces, pudiese pasarte, sí, que, bueno, como tú fuiste la persona que lo implementó, tienes más o menos un poco más, pero en el equipo en general hay un conocimiento compartido y en el que cualquiera de las personas que forman parte de eso deberían tener la capacidad de, o sea, una persona renuncia mañana, igual tienes dentro del equipo una cantidad de personas que puedan resolver. Sí, pero está hablando de algo que... Está hablando de una equipe de software manejando un software. Claro. Você não está hablando de una equipe de mecánicos de carro manejando un software, ¿correcto? Claro. No. Exacto. Con la salvedad de lo que es. Entonces, Excel. Volvemos al tema. Arrechísimo, no me jodas. Ya Pip, pip, pip. ¿Ya viste algún equipo de software usando Excel? ¿Viste un equipo? Yo he visto uso de Excel. en un equipo de software. Pero no para software. Okay, lo he visto. ¿Contrataría esa empresa? Yo no contrataría. No. Yo lo he visto más que nada para... Lo he visto mucho a los managers usarlo. Para llevar alguna especie de reporte puntual. Vamos a elaborar un poco mejor eso. Entonces, los managers de software utilizan Excel. O sea, la gente que en teoría está no topo de la cadena alimenticia usa Excel. Claro. Vamos a poner tu caso de ejemplo. Mi caso está cerrado ahí ya. Si los gerentes de los software usan Excel, es porque la herramienta es confiable. Claro, pero imagínate el caso siguiente. Te viene y te dice... A mí me pasa, por ejemplo. Pues yo también lo uso para otras cosas. Tipo, no es del día a día, pero... Por ejemplo, mañana tengo que resolver algún tema en el que tengo que... A partir de unos logs del servidor que me vinieron, tengo que buscar dentro de esos logs cuántas veces se repite X cosa, ¿no?
y no puedo poner esa data en algún otro sitio porque yo no puedo agarrar esa data de servidores y yo no puedo ponerla en ChatGPT porque estoy filtrando datos, pues directamente es algo que no se puede hacer. Entonces, lo que normalmente haces es te lo llevas a un Excel y haces las búsquedas sobre un Excel. Pero es porque lo estás usando realmente, yo diría que es como debería usarse Excel. No lo estás usando para programar, lo estás usando para lo que realmente está hecho Excel. Pero Excel tiene algunas herramientas muy buenas, como VLOOKUP. É algo impressionante. Está comparando um dado com o outro. Ou seja, pode que tenhamos software que haga isso. Eu posso agarrar uma tabla com dado e fazer um VLOOKUP com outra tabla e identificar pontos em comuns em segundos. Ou seja, não me imagino que isso não seja uma programação, mas é uma função do Excel. Claro. E que te permite fazer, te reduz muito o trabalho extra que tem. Imagina se tem que buscar célula por célula, las combinações, entende? Um VLOOKUP te hace isso em segundos. Ou seja, tem seus benefícios, pero o benefício principal do Excel é o fato de ser algo popular. Ou seja, qualquer pessoa pode ser treinada no básico do Excel muito rápido, se já não tem, e pode seguir operando qualquer sistema. No, y lo increíble también que tiene Excel es que de repente tú estás en un dominio específico de tu negocio. Y tú dices, bueno, este proceso, yo voy a hacer esta hojita de Excel para llevar este registro, por decir un ejemplo, para ir suponiendo, vamos a hacer un checklist en Excel. Mañana cambia el proceso y cambia o se agrega alguna parte del proceso, lo que sea. Modificar ese checklist es algo que es totalmente lineal, inclusive sin considerar que le han ido agregando cosas a Excel que tipo hasta controles de colaboración que puedes tener en el mismo archivo de Excel, puedes tener un archivo bloqueado con clave o con usuario o con lo que fuera. Entonces, puedes tener revisores de ese archivo que son los que son autorizados o editores que son los que son autorizados para cambiar el formato y toda la cosa. O sea, mutó bastante bien para ser una herramienta que sea utilizada como en todas las partes del negocio. Popular. A popularização do Excel é o que te permite atingir objetivos muito rápido, sem muito treinamento e recursos. E a flexibilidade que te dá para, como hablaste, para reparar algo que não esteja funcionando, não? Claro, há softwares também que podem... Eu creio que, em maneira geral, o Excel te serve muito. Se for para um software específico, para um problema específico, seria desenvolver um software. Eu creio que essa é a melhor solução. É uma herramienta muy popular, vamos a poner así. Bueno, Tiago, yo creo que con esto ya llegamos al final. Me parece que esta fue otra conversa más interesante entre la mezcla de dos mundos de mejora continua y el desarrollo de software. Hablamos de temas bastante nutridos y bueno, gracias por todo lo que compartiste. El cenário está diferente também, melhor cenário. E creio que falamos bastante sobre Kanban. Hablamos muito de Visual Management e também hablamos bastante de Excel. Unos cálculos ahí que sacaste que no sé si van a salir. Que vamos cortar. Não, fino, aqui estamos falando mais uma vez e sempre mesclando esses dois mundos de software e continuous improvement. Bueno. Até a próxima. Até a próxima.